Toda a experiência que vamos fazendo, pouco a pouco, seja num retiro espiritual, seja na vida pessoal, no cotidiano, naquela luta diária, que é a verdadeira batalha, não é? Em buscar esse encontro pessoal com a pessoa de Jesus, acredito que essa união e essa condição de oração vai crescendo quando vamos percebendo justamente a importância desse silêncio. É óbvio que o silêncio no cotidiano, em meio ao trabalho, à correria do dia a dia, ele é diferente daquele silêncio que fazemos quando estamos em retiro. Mas é certo também que é o próprio silêncio que é esta porta de entrada pela qual nós passamos e vamos ao encontro de nós mesmos. Já dizia o padre Javier Meloni, jesuíta. Então, quando entramos pela porta do silêncio, vamos em direção a nós mesmos. Eu dizia que o silêncio nos devolve ao estado primeiro do ser, ou seja, nos leva a um lugar que pouco visitamos, que é a nossa originalidade, a nossa verdade, aquele espaço reservado para Deus, e que, obviamente, na correria, nós somos muitas vezes impedidos de acessar. Então, a oração, de modo especial a oração pessoal, nos devolve a nós mesmos, pois a todo instante somos roubados de tantas formas e para tantas coisas. Então, é muito importante perceber como que esta união profunda entre nós, a nossa existência, através do silêncio, na oração, nos faz ser uma moldura da presença de Deus no mundo. Porque quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente silencia, a gente sente essa presença de Deus profundamente. E quando a gente vive desta oração, a nossa existência, onde nós estivermos, nós seremos presença de Deus. Sabe essa moldura? Vamos imaginar uma tela bonita, né? Então, nós somos a moldura, Deus é a tela. Onde a gente estiver, a gente está levando Deus. A gente está apresentando Deus. Agora, uma vida corrida, sem silêncio, sem oração, sem intimidade, sem identidade, eu vivo a tela vazia. Ou seja, eu sou a moldura, mas o que eu estou apresentando? Muitas vezes a mim mesmo. E não é a Deus. Então o silêncio é esta porta que nos leva a nós mesmos, ao mais profundo, e lá a gente encontra Deus. Eu diria que é quase como nos devolver, nos levar ao nosso jardim do Éden. Quando a gente reencontra com o Criador e Ele continua nos dando uma missão, cuidar do seu jardim, cuidar da sua casa, esperando que a gente tenha aprendido, não é? Senão a gente continua se equivocando e gestando, criando erro, como Adão e Eva. A pergunta para um momento de oração que deve anteceder sempre é: eu tenho desejo de ficar comigo mesmo? Porque sempre rezamos e dizemos assim: a gente reza para encontrar Deus, a gente reza para falar com Jesus. O grande problema é a coragem de se encontrar consigo mesmo. Porque quando a gente para e silencia, é a nossa vida quem vem à tona. Todas as nossas vivências, dores, alegrias, sofrimentos, vêm à tona. E nem sempre a gente está disposto a fazer essa experiência desse encontro comigo mesmo. Então é preciso tomar consciência de que dentro a esse lugar e essa fonte tão profunda, jorrando esta água sempre. E aqui eu cito o exemplo, sempre cito, de Etty Hillesum, aquela judia que foi morta, assassinada pelo nazismo, quando ela passou de uma fé, de uma crise de fé, ela era ateia, não cria, não acreditava, fez uma experiência de acompanhamento e também de oração, pode-se dizer, e ela descobriu, reencontrou com o seu jardim do Éden, podemos dizer assim, com o seu eu mais profundo. E no seu diário espiritual ela diz assim, veja que bonito: esta tarde me encontrei de joelhos, de repente, sobre a almofada escura do banheiro, com a cabeça enrolada no roupão de banho.
Não sou capaz de me ajoelhar bem. Sinto uma espécie de incômodo, pois há em mim uma inclinação crítica, racionalista, inclusive ateia. Contudo, sinto em mim de vez em quando uma profunda aspiração a ajoelhar-me, com as mãos no rosto, e encontro assim uma profunda paz, colocando-me à escuta de uma fonte escondida no mais profundo de mim mesmo. Isso em 1941, ela dizia. Alguém que estava saindo de uma crise ateia, do ateísmo, né? Ela era judia, a família, mas ela não acreditava em Deus. Então ela fez essa experiência de volta e de repente ela diz, de repente eu me vejo de joelho, com as mãos no rosto, sentindo esse desejo para ir em direção a esta fonte profunda que habita dentro de mim e que é uma fonte escondida no mais profundo de mim mesmo. E aí depois ela vai dizer, abre aspas, experimento em mim mesma uma profunda necessidade de ajoelhar-me, e isso se converteu em um gesto que corresponde a um profundo impulso do meu corpo e que aspira em certas ocasiões, de maneira imperiosa, a concretizar-se. E me recordo da menina que não sabia ajoelhar. Ou seja, fecha aspas, ou seja, a oração é repetição. Ela não sabia, ela não queria, ela não acreditava. Mas depois ela vai dizer, comecei a fazer exercícios para o espírito, assim como eu fazia exercícios corporais todos os dias. Ela diz, assim como eu fazia meia hora de alongamentos, passei a fazer exercícios para o espírito. Bonito, né? Quer dizer, aí ela vai completar dizendo, decidi ajudar a Deus me ajudar. Ou seja, como é que eu vou ajudar a Deus me ajudar? Silenciando, dedicando tempo do meu cotidiano especificamente para Deus. Senão a correria me vence, a pressa me vence, o peso me vence, a falta de foco me vence. Então, se na minha agenda não cabe essa experiência pessoal com Jesus diariamente, é porque tem alguma coisa errada. E Padre Libânio já dizia, o que não está agendado não existe. Rapidamente a gente perde. Então a vida espiritual precisa fazer parte da nossa agenda. Eu lembro no avião, quando a gente vai viajar, a aeromoça vai dizer o seguinte, em caso de que as máscaras de oxigênio caiam, coloque primeiro a sua, depois a de quem está do seu lado. Só que na vida a gente tem feito o contrário. A gente tem procurado colocar oxigênio em todo mundo. Coloca máscara em todo mundo, tentando salvar todo mundo. E nós vamos secando. Vamos perdendo este ar que nos sustenta. Por quê? A oração é importante, mas eu faço daqui a pouco. Mas o que a gente puder fazer e proporcionar para que o povo reze, para que a liturgia seja bonita, para que a oração comunitária seja boa, para que não falte nada para os pobres e os pequeninos, para o migrante, para o refugiado, para a mulher marginalizada, para as crianças da creche, da escola, para os pais das crianças, para a paróquia, para o movimento, para... A gente quer salvar todo mundo. E a gente não percebe que quem está morrendo somos nós. E isso se chama falta de foco, falta de atenção. Isso se chama aceleração, velocidade, correria, busca de eficácia, até mesmo busca de reconhecimento. Olha como eu sou bom naquilo que eu faço. Se eu não fizer, ninguém mais consegue fazer como eu. E aí você gasta uma energia tremenda para ser eficiente e não percebe que quem está se esgotando é você mesmo, você mesmo. Então a oração, ela é urgente, ela é necessária, ela é emergência. Se quisermos, de fato, colocar em prática aquilo que o Papa Francisco tanto nos ensinava, fugir da mundanidade espiritual. E o que é a mundanidade espiritual? É viver da espiritualidade do mundo. Tudo é aparência, velocidade, rapidez. E a gente cai na armadilha da pressa do mundo.
E esquece justamente de que a mundanidade, já está dizendo, é uma espiritualidade que vem do mundo, que valoriza o externo. E a espiritualidade profunda, ela valoriza aquilo que os olhos não conseguem ver. Começa desde dentro. Nós não somos super-homens e super-mulheres, mulheres maravilhas. E quando a gente precisa e quer, vem um superpoder e pronto. Não é assim como o Homem-Aranha, né? Que vê uma crise, uma situação perigosa, vai ali, se esconde, bota a roupa e já sai voando, né? Resolvendo todos os problemas. Não é. Nós não temos essa roupa mágica. O que temos é uma interioridade profundíssima, esperando que a gente adentre, que a gente entre, que a gente participe, que a gente se faça, que a gente, eu diria, que a gente se dê, que a gente se entregue. E aí a gente vai encontrar justamente o que é fundamental na vida de oração. E claro, vale recordar o que Santo Inácio de Loyola pretende quando ele escreveu, por exemplo, o livrinho dos exercícios espirituais. Vale recordar o título dos exercícios espirituais. Já começa por aí, o título. Ali já tem uma chave de leitura gigantesca para a gente olhar a nossa própria vida. Diz Santo Inácio: os exercícios espirituais são para vencer a si mesmo e ordenar sua vida sem determinar-se por afeição alguma desordenada. É o título do livrinho dos exercícios. Só isso já bastaria para a gente passar 30 dias de retiro. Vou repetir. Exercícios espirituais para vencer a si mesmo e ordenar sua vida sem determinar-se por afeição alguma desordenada. Isso está no livrinho dos exercícios, número 21. É o título dos exercícios. Ou seja, os exercícios espirituais nos ajudam a olhar como está a qualidade da minha vida como seguidor, seguidora de Jesus Cristo, e me ensinará a perceber quem que está de fato no centro da minha vida. Sou eu mesmo ou é Jesus? Quando sou eu mesmo, eu começo a tomar decisões a partir de mim mesmo. Eu sou a métrica da minha vida. Quando é Jesus, a métrica é outra. Quando Jesus é o centro da vida, discernimento, a escuta, a oração, o chamado, tudo isto partem da voz de Jesus. Quando eu sou o centro, tudo partirá de mim. E aí eu não preciso mais rezar, porque eu mesmo me basto. Tomar decisão vai ser muito fácil, porque a minha vontade sempre virá em primeiro lugar. E não é isso. Os exercícios espirituais querem nos tornar pessoas livres, ordenadas, a partir do que ordena a minha vida e não do que me desordena. Por isso a gente pede sempre o Espírito Santo. Pois é o Espírito Santo quem reorienta a vida segundo o projeto do amor do Pai. Eu só vou conhecer o projeto do amor do Pai à medida em que eu estiver aberto à ação do Espírito. Esse amor de Deus que deve ser aquilo que nos move a acolher o que é a vontade de Deus. Quanto mais Deus nos dá do seu amor, mais eu acolho a sua vontade. E isto nos livrará dos afetos desordenados. Porque primeiro, o amor de Deus e a vontade de Deus. Isso me faz lembrar muito do padre Alfredinho, que morou muito tempo em Crateús, no Ceará. O padre Alfredinho era austríaco. E veio morar no Brasil depois de passar uma prisão muito forte, né? Muito séria. Então, ele sai da prisão depois de muito tempo, depois de ordenado, pede para vir ao Brasil. O padre Alfredinho foi vítima justamente do nazismo e ficou preso, né? E ali, ele, dentro daquela prisão, quebrando pedra, ele começou a formação dele, do sacerdócio. Quando ele sai dali, é ordenado, ele pede para vir fazer uma experiência na igreja, numa igreja do povo popular. E ele conhecia, já tinha ouvido falar da experiência do Brasil, das SEBs, das comunidades eclesiais de base. Então ele veio para o Brasil para ir a Crateús, justamente conhecer essa experiência de igreja. Ele estava aprendendo ainda português, claro, e foi morar ali em Crateús. Os padres tinham saído,
e chega de emergência uma necessidade de fazer uma exéquia. E ele vai. Quando ele chega lá para fazer exéquia, era uma jovem mulher, meio uma pobreza tremenda. E ele ali faz a exéquia daquela mulher e dali por diante decidiu morar naquela casa. A mulher morreu e ele diz, agora eu vou morar aqui. Era uma prostituta, jovem, numa pobreza tão extrema que era tipo acho que o banheiro que a gente tem era maior do que a casa dela. A pobreza era tão grande que arrancaram a porta para fazer o caixão daquela mulher. Isso a gente está falando da década de 70, né? Por aí assim, 70, início da década de 80. Então ele percebeu que era ali, perto daquelas mulheres, que ele deveria ser padre. E conseguiu ficar ali por mais de 20 anos, sendo referencial e presença de Deus no meio daquelas mulheres, daquela pobreza tremenda. Depois de muito tempo, ele foi para São Paulo, e lá em São Paulo, ele foi morar com os moradores de rua. Ele não foi morar na casa, na congregação, no instituto. Ele decidiu ir morar com os moradores de rua. E claro, ao redor dele, e de onde ele estava, onde ele ajudava ali na paróquia, existia um grande grupo de pessoas já sentindo que aquele era um santo, né? E ele se envolvia com o pessoal da paróquia também. E ele era daquele movimento do servo sofredor. Pronto. Morreu santamente, mas ele morreu dizendo as seguintes palavras: eu te amo, meu bem-amado. Não tinha nada. Não tinha casa, não tinha ninguém. E a irmã que cuidava dele, um tempo no hospital, quando ele já estava nas últimas, disse que ele só repetia isso. Eu te amo, meu bem-amado. Eu te amo, meu bem-amado. Eu te amo, meu bem-amado. A consciência de que o que nos sustenta é o amor de Deus, o amor de Jesus por nós, vai ajudar a ordenar a nossa vida. Todas as nossas opções, toda a nossa missão, toda a nossa vida, todo o cotidiano será definido e orientado a partir deste amor que eu sinto de Jesus. Eu me sinto amado e amada, é isso que vai fazer a diferença. Se não é isto, eu vou começar a criar estruturas, meios, para que a minha vida seja cada vez melhor, até às vezes mais confortável, quase como um vício ou uma fraqueza mesmo. E não suporta algumas mudanças e algumas transformações na nossa vida, porque o central não é o amor. Às vezes é o que eu faço, a fama, o conforto, o apego a realidades, a obras, a missões. E a gente vai morrendo, vai secando. Ao invés da gente adquirir essa liberdade interior que vai ordenar a nossa vida, a gente vai sendo escravo da nossa vida, escravo de nós mesmos. Então o silêncio nos livra de nós mesmos e nos desperta para o amor do Senhor, gratuito que Ele tem por nós. Então uma pessoa tão pobre, tão sofrida, que morou numa casa das prostitutas, que morou na rua, com os moradores de rua, morre dizendo, eu te amo, meu bem-amado, eu te amo, meu bem-amado, eu te amo, meu bem-amado. Então, é uma vida que compreendeu em profundidade o que era de fato o amor. Então, peçamos a graça hoje de que a gente siga em busca de deixar-se orientar segundo o projeto de amor do Pai. Isso é um projeto de vida. E só iremos conseguir se tivermos a coragem de enfrentar alguns tópicos da nossa vida. Aquilo que me desordena, aquilo que me tira do eixo, aquilo que me tira do centro e aquilo que me aliena, me faz amar mais a mim mesmo do que ao Senhor. Que assim seja.